E por último agora é só. Então, para finalizar a rota de delete, vamos então fazer ela aqui. E action return content, que realmente não vai devolver nada. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos recuperar então esse registro. Então, vamos vir aqui, ó, context.categories. Vamos colocar aqui que a gente vai passar o ID. Então, essa aqui é a nossa rota de delete. Então, basicamente, eu pego esse ID aqui que a gente vai enviar, que ele tem que passar assim, inclusive. Que isso vai ficar como route, né? Vou chamar aqui, ó. From route. Então, basicamente, estou fazendo, estou lendo um registro. Se ele, porventura, eu passar um código que não existe no banco, eu devolvo not found, que esse registro não existe. Caso ele não entre aqui, ele só adiciona aqui na lista para remoção e aqui ele vai fazer a deleção. E aqui, em caso de content, é porque realmente não vou devolver nada, porque eu estou deletando um registro, então não tenho muito o que devolver, uma vez que vai estar deletado. Então vamos testar isso. Aqui na verdade eu coloquei invertido, na verdade que é int, int, né? Aqui, isso aqui tem que estar entre chaves, assim, ó. Então vamos deletar. Então abriu aqui nossa API. Vamos deletar então aqui o registro de número 5, por exemplo, que a gente sabe que aqui no nosso banco de dados, se a gente dá uma refresh aqui, não tem ó, o código 5, 1, 3, 5 aqui, né? Então vamos tentar deletar o 5. Ok, que ele deu 404 not found, ó. Ou seja, esse registro não existe. Mas vamos tentar deletar então o primeiro. Deixa eu ver aqui, cachorro quente. Vou deletar o cachorro quente, que eu acho que é o pior desses três aqui. Vamos vir aqui também linha a linha. Aqui 3 deletar. Vamos aqui, ó, F10. Então a gente vai primeiro recuperar o registro lá do banco de dados. Ó, recuperou certinho. Vamos adicionar então no tracking aqui do Entity Framework para remover. E save changes e salvou. Então aqui a gente vai no banco de dados. Vamos atualizar aqui. Opa, já sumiu do banco de dados. E em categorias aqui vai refletir o que está no banco, né? Então vamos dar o get aqui. Opa, sumiu também. Maravilha! Então vamos lá, com a nossa API pronta, vamos publicar essa API então em produção, né? Eu vou estar usando Amazon, AWS, tá? Então vou colocar aqui então. Logando em uma conta, mas se você não tiver, é só criar sua conta aí que não vai ter rolo não, viu? Quando você entrar então na sua conta que você criou, a primeira coisa que vai aparecer é essa aqui. Então a gente vai publicar essa API no Elastic Beanstalk. Tá, vamos criar então um ambiente novo, tá? Eu vim aqui, ó, então, ó, criar um novo ambiente.
Aí um servidor web, seleciona. Nome do aplicativo, vou botar aqui one-api. Aí já carregou aqui on-env. Qual vai ser seu domínio? On. Vou estar preenchendo essas informações aqui. Olha, está disponível. A plataforma, nós vamos escolher aqui, ó, .NET Core no Linux. Tem no Windows Server também, tá? Mas eu gosto do Linux porque ele é mais rápido, enfim. Criar uma aplicação de exemplo também, pode deixar. Após a conclusão, né, da tela anterior, ele já abriu diretamente nessa, né? Vamos clicar aqui, ó. Então já abriu um projeto já de exemplo, então nosso ambiente está funcionando, está rodando, só que com um projeto ainda que não é o que a gente precisa, tá? Então aqui no bloco de notas eu vou anotar então algumas coisas aqui para a gente poder, que a gente vai usar mais tarde. Então, ó, a primeira coisa que a gente precisa do nome do ambiente, que ficou assim, né? Ó. Então eu vou copiar esse cara, colocar aqui, ó. O nome do aplicativo também ficou assim. Vou colocar aqui então, ó, nome do ambiente e nome do aplicativo. Aqui. Isso aqui vai ser o URL que a gente usa para acessar. Tá. Depois do nosso ambiente criado, vamos então criar uma credencial que vai permitir acesso ao Elastic Beanstalk para poder fazer isso dentro do GitHub Actions, tá? Então, na tela inicial aqui, a gente vai aqui, ó, no item chamado IAM, que é onde tem os usuários que vão fazer a... Vamos aqui do lado então na parte de usuários, vamos então criar um usuário. Aqui, ó, AWS, deixa eu facilitar aqui, AWS deploy on API, ou seja, então só de olhar pelo nome do usuário a gente já sabe qual que é a intenção dele, tá? Vamos marcar essa primeira opção, pode seguir. Vamos anexar algumas políticas diretas, né? A gente está trabalhando com Elastic Beanstalk, então vou botar aqui, ó, Elastic. Esse não é o ideal na hora que você está criando um usuário, você não pode dar acesso a tudo, né? Mas para fins didáticos eu vou estar escolhendo aqui, tá? Então, eu estou escolhendo então aqui administrador, acesso total ao Elastic Beanstalk que esse usuário vai ter. Aqui eu não preciso adicionar nada, revisar qual o nome do usuário e tudo mais. Então vamos criar o usuário. Nesse momento aqui é o único momento que você vai poder ter acesso a essas chaves aqui, tá? A partir do momento que você sair dessa tela, você não vai conseguir mais ter acesso a isso. Então a primeira coisa que eu faço, sempre eu baixo as credenciais aqui, tá? E vou copiar isso aqui também, vou colocar também aqui no nosso arquivo aqui, tá? Então vamos botar aqui, ó, chave então de acesso, ela ficou essa, né? E a chave secreta ficou essa daqui. Beleza, então nosso usuário está criado, nós já conseguimos pelo GitHub esse deploy automatizado, tá? Eu vou deixar essa tela aqui de lado por enquanto. Primeira coisa que a gente precisa fazer então, precisamos subir o nosso código fonte para o GitHub. Eu vou estar usando alguns recursos aqui do próprio Visual Studio aqui, ó, que já tem aqui, esse botãozinho aqui para mim, ó. Então eu vou aqui no Git, GitHub, eu vou criar isso aqui público porque eu vou deixar esse projeto disponível, tá? Na descrição. Então eu vou tirar eu vou chamar on API, botar aqui, ó, YouTube.
criar e enviar por push. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse meu código fonte, vai sincronizar com o meu GitHub, tá? E vai ficar tudo no repositório externo. Vocês consigam baixar também, tá? Esse item que aparece master aqui é o nome da branch que a gente está trabalhando, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, então, vou acessar meu GitHub. Tenho vários projetos aqui que eu já trabalhei bastante, né? Então, esse que a gente vai estar trabalhando é o One API YouTube aqui. Eu vou estar copiando aqui esse HTTPS, vou colocar aqui porque eu vou botar isso tudo no... Tá. Então, beleza. Como é que a gente começa esse processo? Dentro do próprio GitHub, a gente vai aqui, ó, em Actions, certo? Essa aqui é a cara inicial dele, tá? Eu vou botar isso aqui para production.iam. Aí o que que eu fiz, ó? Pra gente não precisar digitar tudo isso daqui e tudo mais, eu prefiro só fazer isso aqui, ó. Já deixei pronto aqui já para facilitar nossas vidas, tá? Então, estou dando um nome então para esse deploy, que é o deploy da API prod em AWS. O nome da branch, isso aqui é muito importante. O nome da nossa branch, ela é master, que a gente tinha visto aqui, ó, tá vendo que ele criou com esse nome. O que que isso quer dizer? Que a partir do momento que você faz um push na sua aplicação, ou seja, você fez alterações locais aqui no seu código aqui, sei lá, tirou isso aqui e você pegou e subiu isso para o GitHub. A partir do momento que o GitHub entende que você fez um push, ele vai ficar olhando nessa branch. Se você fez um push nessa branch, você subiu o seu código nessa branch, né, nesse espaço, ele vai disparar isso aqui e já vai atualizar automaticamente em ambiente de produção, tá? Então, tem algumas coisas aqui que já não precisa, a gente não precisa mexer, tá? A gente está usando aqui um .NET Core 6 que a gente criou. Aqui nós temos algumas características aqui que é importante. Por exemplo, a gente está usando o .NET Core 6, esse run ponto aqui, né, quando ele tiver com a nossa aplicação, ele buscar, ele restaurar todos os pacotes que tem. Aqui ele vai dar um build na nossa de código, sem ter um problema, e depois ele roda esse comando que é o publish, que é basicamente ele converte todo o nosso projeto em DLLs do jeito que precisa para rodar num servidor. Não precisa se preocupar com isso. Isso tudo eu estou jogando dentro de uma pasta /alt. Precisa definir o app-settings. Lembra que eu tinha comentado com vocês que toda vez que a gente tem um ambiente, nós precisamos lidar com esses ambientes de forma diferente, né? Então esse chegou o momento, tá? Ver essas duas linhas aqui, eu vou remover essas duas linhas. Não, volta aqui. Então eu vou remover apenas essa linha aqui, ó, porque quando for para o servidor, não é para ir esses dois arquivos, né? Porque senão vai ficar esses dois arquivos lá no servidor, ele pode acabar se perdendo. Então eu estou removendo esse, mas não do projeto, apenas em tempo de execução lá no nosso ambiente, tá? Então ele vai ficar no arquivo que a gente vai zipar tudo isso aqui, vai ficar só esse arquivo aqui, tá? Então até aqui tudo beleza. Então aqui a gente tem alguns comandos, porque essa máquina onde roda esse pipeline tem que rodar em algum computador. É uma máquina Linux, então já deixei tudo no esquema aqui prontinho, tá? Ah, agora a gente tem que configurar aqui, ó, essas variáveis aqui, ó, de ambiente, tá? Para aqui dentro para ele conseguir então conectar lá na nossa conta e fazer todo esse processo. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, então a gente tem uma application name e o environment name, que foi esses caras aqui que a gente guardou, ó. Nome do ambiente, eu vou colocar aqui, ó, environment name. Opa, aqui tá errado. Ó, então, environment name, nome do ambiente vai ser esse. E o nome do aplicativo vai ser esse aqui, ó, que é application name. Então, beleza. Aparentemente aqui está tudo certo, mas nós precisamos ainda confirmar nossas credenciais, tá? Que são essas duas aqui, ó. Chave de acesso.
Ele está considerando aqui. É porque eu gosto de colocar as coisas tudo em inglês para a gente ir também trabalhando o inglês, que é muito importante, tá? Ah, e aqui a nossa chave secreta vai ser chamado assim. Então, beleza. Com isso daqui já... Ah, tem outra coisa aqui também, que é a AWS Region. Que a gente vai ter que pegar ali no site de novo. Tá. Então vamos startar isso daqui. A partir desse momento, quando eu cliquei em code, o que acontece? Como para poder fazer essa alteração, ele teve que incluir esse arquivo aqui. E é na própria master. Então, automaticamente, ele já disparou o job, né? Que pega tudo isso. Lembra que eu falei com vocês que a partir do momento que a gente faz um commit, qualquer coisa na master e sobe isso para dentro do GitHub, o GitHub entende que você quer atualizar. Então, ele já pega isso e já começa a subir em ambiente. Então, você pode ver ó, que todos os jobs estão passando, né? Aqui, ó. Ele conseguiu preparar nossa aplicação, rodou, ele conseguiu restaurar todos os pacotes, mas ele não conseguiu ainda jogar o nosso projeto lá, ó, porque tem que especificar a nossa, tem que especificar aqui a região, mas não é só isso não, tá? Então, dentro do nosso projeto, nessas guias aqui, nós vamos explorar essa guia Settings. Nós vamos vir aqui, ó, em Secrets, Actions. E aqui nós vamos criar então as nossas chaves aqui, tá? Então, primeira chave que a gente tem, que a gente tinha visto aqui, ó, AWS Access Key. E vai ser esse valor. Adicionar a primeira chave, vamos adicionar o próximo. Uma coisa muito importante, a partir do momento que você faz essa inclusão aqui, ó, você não tem mais acesso ao valor da chave, tá? Ela é criptografada e você não consegue mais ver. Uma vez colocado, você não consegue mais ver. Então é importante você manter seguro isso aqui, tá? Num local seguro, tá? E tá faltando outra variável de ambiente, que é essa daqui, ó. Region. Onde é que eu pego essa region? A gente vai ter que ir lá no nosso projeto. Aqui, ó, que nós estamos. Vamos lá aqui no Elastic Beanstalk. Aqui o que que acontece? Ó, na própria URL a gente tem aqui, ó, o ONAPE, o nome dos projetos, o nome da nossa região e aqui o Elastic Beanstalk, que é da própria da AWS, né? Essas regiões elas são definidas através da região onde você está. No caso, a gente está aqui no norte da Virgínia, né? Então, no norte da Virgínia tem oeste, Ohio. Então, assim, cada destino desse vai ter esses que compõem aqui a URL do nosso projeto, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é o US-West. Que eu copiei aqui. Então, vai ser assim, ó. Vamos adicionar também. Tá. Não está aparecendo ainda para a gente aquela pasta que a gente fez diretamente do GitHub. Então eu vou vir aqui, ó, na linha de comando aqui, PowerShell aqui, vou dar um git pull. Ou seja, vai pegar tudo que está no servidor e vai trazer agora para minha máquina local. Não está aparecendo, é porque ela fica como uma pasta oculta. Então deixa eu abrir o VS Code aqui. Nosso projeto, workspace, intensivo. Aí ele criou essa pasta aqui pra gente, ó, .github. Aqui dentro vai estar aquele nosso arquivo, tá? Então, basicamente falando, quando esse pipeline estiver rodando lá na máquina do GitHub, vai ter então existir essas variáveis de ambiente aqui, que a gente acabou de cadastrar, e ele vai fazer o restante da mágica pra gente. Só que agora o que acontece? Nós precisamos então fazer pelo menos um commit para que ele
ele dispare esse job, né? Então aqui dentro, eu vou dar, o que que eu posso fazer aqui? Ah, vamos dar só isso aqui, ó. Vou vir aqui, dar um mais, vou chamar de ajuste. Então ele está pegando essa minha alteração e já jogou. Como já sumiu daqui o indicador, então ele já jogou na minha master, na minha branch master lá no GitHub. Então se a gente vir aqui agora em projetos, você vai já está amarelinho, ou seja, ele já disparou já esse meu commit. Então ele vai começar a rodar o build todinho aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Então ele está seguindo todos os steps que a gente tinha planejado. Então ele já conseguiu fazer o que ele precisava, gerou o arquivo, está zipando todo o nosso projeto. Ok. Opa, deu erro de novo. O que foi agora? Porque é o seguinte, ó. Ele está dizendo que o meu workflow aqui está dizendo que esse cara aqui, ó, tá errado, tá? Então deixa eu ir aqui de novo. Settings, Secret, WS Region. Eu não tenho mais acesso, vou ter que vir aqui de novo. Cadê a nossa URL? É porque eu coloquei só esse valor aqui, ó. E não é, ó. Na verdade, o nome da região toda é esse aqui, ó. Então é assim. Agora sim, vou ter que fazer outra modificação. Delete for dupla. Clicar aqui de novo em code, então ele já disparou novamente a nossa trigger. Então o GitHub já entendeu que eu fiz outra alteração no meu código fonte, né? E a partir do momento que eu subir para o GitHub, ele já está entendendo, já começou a pegar a nova versão desse projeto e já vai tentar publicar novamente no nosso ambiente. A gente consegue também acompanhar aqui, ó. Olha só, já está atualizando aqui no nosso ambiente, ó. Enquanto o pipeline está girando aqui, a gente olha aqui dentro da Elastic Beanstalk, ó, ele já está processando, ó. Então a requisição conseguiu chegar aqui direitinho. Então nosso job aqui rodou funcional. Aqui, ó, vamos aqui ó, em fazer o upload e implantar. Página, versão de aplicativo. Ó, então ele colocou dentro do nosso ambiente aqui, ó. Então só falta uma coisa agora, saber se está funcionando. Então essa é a nossa URL. Deu erro. Ele está falando que não está encontrando, mas porque realmente nessa URL não tem nada, né? O que tem é aqui no barra Swagger. Também não tem, então vamos olhar nosso código fonte. Provavelmente isso deve estar desabilitado aqui, ó, em Program. Aqui, ó. De fato, não vai aparecer por quê? Porque o Swagger só está disponível em ambiente local, né? Então a gente não consegue testar isso. Então eu vou desabilitar isso daqui para que a gente consiga lá no nosso ambiente ver esse Swag, tá? Em produção. Então começa a alteração, mais uma, vamos fazer mais uma modificação. Pronto, começou o deploy de novo. Vamos lá no nosso GitHub. Em code. E olha lá, disparou novamente. Então, ele vai fazer todo o processo de novo, tá? Atualizou novamente. Vamos então aqui abrir o nosso ambiente. Então, um novo deploy foi feito.
Ah, então aqui eu já tenho já a nossa segunda alteração. Ah, então vamos checar aqui agora se está funcionando agora a nossa API. Vai dar not found de novo, porque realmente na raiz não tem nada, mas no Swagger tem, né? Swagger. Está lá a nossa API publicada em ambiente produtivo, usando então o nosso Elastic Beanstalk. Tá aqui. Claro que aqui não tem conexão com o banco, não tem nada, porque a gente não criou o banco também aqui em produção, né? O intuito aqui então era conseguir fazer então o deploy de uma aplicação ASP.NET Core na AWS com Linux. Pronto, é isso.